Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui Marília Fernandes, com mais um Vivendo e Aprendendo. Esse é o nosso quinto vídeo. Eu estou muito feliz de ter voltado com vocês. Quero agradecer aqui as pessoas que curtiram nossos vídeos anteriores, aqueles que deixaram seus comentários, até pessoas que me procuraram, no direct para falar a respeito de sugestões, e a gente já está pensando nisso, tá, pessoal? E para mim é muito importante estar falando para vocês já entrando esse mês de outubro, né? Hoje é dia 28 de outubro, dia que eu estou gravando esse vídeo, mas como eu já sei que ele vai ser postado no início de outubro, eu já quero parabenizar a todos os profissionais, né, que trabalham com educação, com ensino, tá? Eu, apesar de não estar lecionando no momento, eu sou educadora, me formei como professora primária, como eu já falei em outro vídeo, e trabalhar com crianças, gente, é uma dádiva, é algo que realmente é muito, muito, muito especial. Não é para qualquer um, não é para quem assim simplesmente acha bacana ou quem está precisando de dinheiro, até porque geralmente não é uma profissão muito bem reconhecida financeiramente, mas que quem gosta nunca mais deixa. De alguma forma, na sua vida, no seu cotidiano, acaba exercendo um pouquinho dessa profissão, porque, como dizem, né, por aí, né, os ditados populares de professor e de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas levando agora para o lado sério, nesse mês de outubro nós sabemos que é também o mês dos professores, e apesar de ser comemorado um dia só, mas sabemos que é o mês dos educadores, tá? E, em especial hoje eu vou falar sobre educação infantil porque é a minha área, tá? Foi nela que eu me formei, então eu preciso falar daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi, tá? E acredito que hoje em dia já tem algumas diferenças, mas não tão grandes assim, porque de qualquer forma trabalho com crianças. Eu vou começar falando que hoje é muito importante o fato dos educadores, das escolas em geral, permitirem que crianças consideradas especiais, elas façam parte do quadro de alunos das escolas. Por exemplo, quando eu lecionava, eu cheguei a ter crianças que hoje em dia eu entendo que eram crianças com autismo, tá? É claro que em cada sala o número era bem reduzido e nem informado pelos pais era o colégio, porque sabia que senão aquela criança não seria aceita. E com o decorrer do tempo, ali lecionando, me acostumando com eles, eu percebia que elas eram especiais em relação às outras crianças, tá? E isso não podia ser informado, senão provavelmente aquela criança não poderia permanecer na escola. E hoje, com a questão da inclusão, isso eu acho muito importante, porque até mesmo para crianças que estudam em locais, fazem tratamentos, fazem acompanhamentos com profissionais especializados nessas áreas, ela vai conviver no dia a dia com crianças que não têm o quadro dela. E ela vai ter que aprender a se acostumar com isso e saber como lidar com isso. Então, eu acho, sim, fundamental e importante. Claro, depende muito, né, da situação e do nível, né, do grau da dificuldade que aquela criança tenha para poder estar no meio das outras ali, porque os outros talvez é que não venham a saber lidar com ela. Mas se for algo assim quase perceptível, provavelmente, tá? As outras crianças nem irão perceber ou vão aprender a lidar com o jeitinho dela. Eu trabalhei com pré-escolar, antigo pré-escolar, não sei se hoje em dia continua da mesma forma, né, nas escolas, acredito que em alguns locais ainda seja assim. Aqui em Nova Iguaçu mesmo, que eu trabalhei também com alfabetização, que seja o primeiro ano hoje em dia, e era até o que eu gostava mais. Por que eu quero falar sobre esses educadores e por que a questão de eu ter trabalhado nessa área? Talvez você me pergunte, Marília, mas por que hoje em dia você não leciona mais? Por que você não voltou para as escolas, né? Bom, gente, eu vou ser muito, muito sincera com vocês. Se você conhece algum professor, ou pessoas que estejam começando nessa área, você vai poder tirar essa dúvida, tá, a respeito do que eu estou dizendo, caso você não acredite. Mas assim, gente, desde o início, desde o estágio, até o período em que
você já começa a lecionar, já está formado, já começa a trabalhar como profissional formado, o número, né, de atividades que você realiza para concluir uma aula é um número assim é uma preparação tão grande que muitas vezes você deixa de ter vida própria. Mas trabalhando de dentro de casa, porque você só está lecionando na escola. Em casa é que você prepara o seu material. Você tem de preparação, é o plano de aula que você faz, o plano de curso, às vezes a escola dá, às vezes era o professor que fazia. As lembranças, né? Hoje em dia você diz assim, mas em abril tem dia do índio, tem Páscoa, tem, sei lá, dia, outubro, por exemplo, vou falar de outubro, né? Dia da criança, dia do professor. Gente, a gente não comemora, nas escolas a gente não comemora só essas datas. Não sei se você já prestou atenção, às vezes passa na TV, às vezes passa em alguma rádio, em algum jornal, mas assim, todo dia é dia de alguma coisa. E alguns desses dias as escolas têm que comemorar, têm que lembrar, têm que fazer alguma lembrancinha para que a criança, aquilo marque a criança, que ela não vai assim lembrar de olhar no calendário, a criança não vai ter esse hábito. Então o que você vai fazer? O professor, né? O educador, ele vai ter que trazer isso à memória da criança de alguma forma. E como ele vai fazer isso? Com lembranças, com, às vezes, algum presentinho, alguma coisinha que faça, né? A criança, marque a criança naquela data ali. Então, gente, eu dava aula para 2 turmas. Acredito que muitos professores façam isso, mesmo que educação infantil. A turma da manhã, ela, digamos que tivesse em média de 20 a 25 alunos, até porque não pode ser muito mais que isso, não deve, né, ser muito mais que isso, porque senão o professor não consegue dar devida atenção a cada criança. Imagine, 25 lembranças na parte da manhã, né, ou no mesmo mês, vamos botar assim umas 5 datas comemorativas. Então, o professor ele já tem que se preparar para no mês seguinte ter ali o modelo da lembrança que ele vai dar na data tal e na data tal. Fora isso, ele vai ter que fazer o plano de aula, corrigir os cadernos, se preparar com relação à matéria que ele vai dar, que às vezes ele vai preparar algum material específico, não vai ficar só no livro, principalmente educação infantil pede-se muito isso. Ele vai falar sobre o dia da árvore, por exemplo, ele vai ter que fazer a lembrança do dia da árvore, ele vai ter que preparar o material com as crianças no dia da árvore. Eu, por exemplo, gostava muito de materializar, né? Botar que as criancinhas colocassem as mãos, ali ela sentisse para elas entenderem o que elas estavam estudando, até para guardarem também. Então, provavelmente a mamãe vai trazer, fora uma série de outras coisas também. Depois ela vai aplicar a atividade com a criança e depois ela vai corrigir ali com a criança aquilo para saber se está tudo certinho. E às vezes ela vai, quando não dá tempo de fazer isso na escola, ela vai levar aquele material para casa para ela corrigir. Então imagine levar um caderno, né, o livro, se foi no livro atividade, de 25 crianças, tá? Se ela não pode ficar na escola, porque de tarde ela vai dar aula em outro lugar. Era bom que eu dava aula no mesmo lugar de manhã e de tarde, então havia essa possibilidade de eu corrigir até as crianças da tarde chegarem, né? Isso seria uma das matérias, porque eu daria outras matérias no mesmo dia, a gente ia falar sobre as árvores e tudo mais naquele dia ali. Então, poderia ocorrer a mesma coisa, tá, gente? Não dá tempo de corrigir tudo na sala e o professor ter que levar esse material ou corrigir num outro dia. Gente, é claro, por que eu tô falando que o professor ele tem que amar o que faz? Amar muito crianças e conseguir aplicar aquilo tudo ali sem esperar receber uma boa remuneração de volta. Porque se não for o seu dom, se não for aquilo que você ama, né? Se você não estiver feliz com a aplicação do que você está fazendo, você realmente, a gente não vai conseguir dar conta, né? Eu tive outros motivos, não foi só a questão financeira, mas eu também fazia faculdade, então eu precisava, né, ganhar um pouco mais para que desse, para eu pagar a faculdade, né, pagar a passagem, uma série de coisas. Mas, como eu disse, sempre ficou algo em mim, em igrejas, eu também já trabalhei com crianças, né, com essa faixa etária mesmo de pequenos, crianças pequenas. Gosto muito de trabalhar até hoje, mas assim, hoje não me vejo mais dentro de uma escola por causa dessas atividades mesmo que eu tenho certeza que hoje em dia eu não daria conta, tá? Eu não sei se eu teria o mesmo amor, a mesma energia,
tá? A mesma disposição para fazer tais coisas. Talvez hoje eu lecionaria para crianças maiores, tá bom? Mas eu passando para você, dando esse exemplo aí, né, com as figuras que estão passando, para você ter uma noção, eu quero aproveitar também, né, primeiramente pedir aí o seu like, se você ainda não deixou, compartilha com um professor que você conheça ou com alguém que você sabe que quer trabalhar nessa área, né, que você sabe que tem vocação, ou até para alguém que não está em dúvida ainda, não sabe se é isso que quer, para que ela não venha se decepcionar, se entristecer lá na frente, tá bom? Mas se você conhece alguém e quer compartilhar com essa pessoa, pede ela também para visitar o nosso site, com certeza você vai encontrar lá materiais interessantes, tá bom? Sobre esse assunto. Bom, hoje eu também quero aproveitar essa oportunidade e falar, né, de algo que você não precisa estar lecionando, tá em sala de aula, para você aplicar todo esse cuidado. Vamos dizer assim, é meio que uma segunda mãe, um segundo pai para uma criança, quando você vai dedicar o seu tempo como cuidador, tá bom, dessas crianças. É mais cuidador, não é só de idosos? Bom, se for num caso, né, um recreador, por exemplo, se for uma pessoa que tome conta de crianças, né, muita gente não tem isso como profissão, gente, é uma profissão sim, tá? Ainda que não seja de carteira assinada, que essa pessoa seja um autônomo, ela nem tem um MEI, por exemplo, mas isso é uma profissão sim, tá? E uma profissão muito, muito, muito importante, tá? E para essa pessoa também eu quero deixar aqui nesse vídeo a minha homenagem, tá bom? Inclusive nós temos, tá, aqui na descrição, um curso essencial que fala sobre isso, tá? Auxiliar de recreação para pessoas que trabalham tanto em creches como até em hospitais, tá, gente? Ou em berçários, inclusive, auxiliar de berçário. Então, são preparações, ensino que prepara você como o que fazer, né? Eu, por exemplo, nos primeiros dias de aula, quando as crianças chegavam, elas não me conheciam ainda, tá bom? E a gente tinha que conseguir pegar a criança de forma que o pai e a mãe pudesse sair e a criança ficar ali com a gente. Então, muita gente acha que o certo seria você pegar e botar a criança no colo e pronto, e a mãe lá, né, com as lágrimas nos olhos, já pensando assim, ai meu Deus, eu estou abandonando meu filho, minha filha. Mas não é isso, é porque ela sabe que ela vai precisar ir embora, né? E às vezes vai ser necessário todo um preparo, tá? De acordo com cada criança. Tem criança que chora muito, tem criança que só fica com medo. E ali, se você não tiver toda uma preparação, todo um jogo de cintura, você não vai conseguir fazer a criança se acalmar. E às vezes vai levar muito tempo para ela se acostumar com você. Tá bom? Então, sabe aquela história da primeira impressão é a que fica? Dependendo de como for, né, o primeiro encontro de vocês, vai ser mais difícil para depois aquela criança se acostumar ou não com você, com os coleguinhas, tá bom? Deixo aqui meu carinho, minha homenagem, meu respeito para vocês. Durante esse mês de outubro a gente vai voltar a falar sobre isso em outras áreas também, tá bom? E é um prazer estar aqui com vocês novamente e principalmente por poder falar de um assunto que é tão importante para mim, tão fundamental e que marcou tanto a minha vida, tá bom? Um grande abraço para todos e deixa aí a sua sugestão, quer que eu venha falar aqui, ações, trabalho de uma forma geral, são muitos assuntos e cada um é diferente, totalmente diferente um do outro. Cada profissão tem o seu, sua peculiaridade, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.